Quando a perda é reposicionamento, Napoleon Hill avisou: a dor que abre portais. Antes de começarmos, peço que você se inscreva agora no canal, ative o sininho e curta este vídeo. Aqui, nós não falamos apenas sobre dinheiro, mas sobre o poder invisível que transforma perdas em portais e quedas em degraus. Napoleon Hill dizia: cada adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Poucos acreditam nisso quando a dor ainda está fresca, mas é nesse exato momento que o universo começa a reposicionar tudo. A maioria das pessoas vê a perda como um fim. Hill via como um redirecionamento inteligente da força criadora. A perda de um emprego pode ser o nascimento de uma vocação. O término de um relacionamento pode ser o rompimento de uma frequência que já não sustentava sua missão. Deus não desperdiça sofrimento. Ele usa a dor como GPS espiritual, guiando você para onde a sua vibração realmente pertence. Pense nas vezes em que você foi empurrado para fora de uma situação e só depois percebeu que aquele empurrão te salvou. A mente humana se apega ao conforto, o espírito à expansão. E quando as duas forças entram em conflito, o universo escolhe o propósito, não o conforto. Por isso, as perdas que mais doeram foram, na verdade, as que mais te libertaram. Hill entendia que toda reconstrução começa com uma desorganização aparente. A falência do velho é o prelúdio da prosperidade do novo. Nada do que você perdeu era essencial para o seu propósito final, apenas para a fase antiga. E o que está vindo exige espaço, coragem e fé ativa. Talvez neste momento você esteja olhando para algo que desabou, perguntando por quê. Mas a pergunta correta é: para quê? Porque todo colapso tem uma utilidade. Nenhum tijolo cai por acaso quando Deus é o arquiteto. E quando o plano dele é maior que o seu, a única coisa que você perde é o que estava te atrasando. Se isso já aconteceu com você, se uma perda te forçou a mudar de rota e depois tudo fez sentido, comente aqui embaixo. Sua história pode ajudar alguém a entender o próprio reposicionamento. Quando o universo fecha portas, Hill estudou centenas de pessoas que enriqueceram após uma fase de colapso total. Ele descobriu que o momento de maior desespero era, paradoxalmente, o início do novo ciclo de poder. Em Think and Grow Rich, ele chama esse ponto de virada de Turning Point of Fortune. O ponto onde a sorte muda não é mágico, é vibracional. É quando o indivíduo finalmente se rende ao aprendizado e ativa a fé aplicada. Imagine o universo como um sistema de coordenação perfeita. Cada perda reposiciona não apenas você, mas todos os elementos conectados ao seu propósito. Quando algo sai da sua vida, não é castigo, é realocação. O que não está alinhado precisa ser desalinhado para que o novo encaixe aconteça. É o mesmo princípio da poda. A árvore perde galhos para frutificar mais forte. Hill dizia que fé é a química da mente que reorganiza o invisível. Enquanto você lamenta o que perdeu, o plano invisível já está se reconfigurando a seu favor. Mas o ressentimento trava essa química. É como tentar plantar sementes em solo seco. A fé umedece o terreno da mente para que a nova colheita possa brotar. Há um código espiritual nisso. Quando tudo começa a dar errado, é sinal de que a frequência antiga está sendo desinstalada. O vazio que se forma é o espaço da substituição. Por isso, nunca preencha o vazio com desespero, preencha com expectativa. A vibração da esperança é o campo magnético onde o novo é permitido entrar. As maiores histórias de superação começam com um fui demitido, fui deixado, fui rejeitado. Mas Deus nunca rejeita, Ele redireciona. E se você compreender isso, nunca mais verá uma perda como um castigo, mas como uma convocação para o próximo nível. A mente que transforma queda em degrau. O segredo de quem se reergue não está em evitar a dor, mas em interpretá-la.
Hill afirmava que a diferença entre fracassados e bem-sucedidos não é a quantidade de derrotas, mas o uso que fazem delas. Um entende como sentença, o outro como ensaio. O fracasso não te define, te refina. A energia da perda é bruta, densa, emocional, mas quando canalizada, torna-se combustível espiritual. É a mesma energia que move quem decide mudar. A raiva pode se transformar em foco, o luto em missão, a falta em fé criativa. O universo não desperdiça emoção, ele recicla vibração. Jesus demonstrou o mesmo princípio quando multiplicou pães. Antes da multiplicação, houve escassez. O milagre só acontece quando a perda prepara o palco. Por isso, se você está vendo algo minguar, talvez seja o prólogo da multiplicação. A perda é a senha secreta da expansão. Pare e pergunte-se: o que essa dor está tentando me ensinar? Essa simples pergunta muda a frequência da vítima para a do Criador. E quando você muda de papel, o universo muda o roteiro. A fé, segundo Hill, é a ponte entre o invisível e o tangível. Se a ponte treme, é porque está sendo testada para suportar mais peso. Nada na natureza é desperdiçado. Até a folha que cai serve de adubo para o solo que gerará novas sementes. Assim também são suas perdas, adubo para o propósito. O propósito oculto das crises, Deus não opera apenas em vitórias. Ele constrói gigantes em desertos. Hill descobriu que as mentes mais prósperas aprenderam a agradecer antes de entender. Porque a gratidão não é emoção, é comando energético. Ela transforma a frequência do caos em ordem. A Bíblia revela: em tudo dai graças. Isso não é conformismo, é código vibracional. Agradecer por algo que dói é afirmar ao universo: eu confio no plano, mesmo sem ver. E essa confiança muda a química do destino. Hill via isso como autossugestão positiva aplicada ao espírito. Quando você perde alguém, algo ou um sonho, há uma reconfiguração silenciosa acontecendo. Pessoas são retiradas porque a nova etapa exige outras conexões. Projetos morrem porque o propósito evoluiu. Às vezes, até sua personalidade precisa ser quebrada para que a nova identidade emerja. A vida não está te punindo, está te treinando. O ouro é purificado no fogo e o caráter é lapidado na perda. Por isso, a dor não é um obstáculo à prosperidade, mas o portal que a sustenta. Reposição divina, o retorno em dobro. Hill dizia que ninguém que permaneceu fiel ao propósito terminou com menos do que tinha. A lei do retorno é exata. O que se perde no plano material é compensado no espiritual e depois devolvido multiplicado. Mas essa reposição só acontece quando há aceitação ativa, não resignação passiva. O universo testa sua vibração perguntando em silêncio: você confia em mim mesmo quando não entende? E quando você responde com fé, algo se movimenta. A frequência da confiança é irresistível para o campo quântico da criação. É nessa vibração que portas se abrem sem esforço. Muitos que perderam tudo ao confiar, encontraram o tudo verdadeiro. Empreendedores falidos tornaram-se mentores. Casamentos desfeitos deram origem a ministérios. Solidões produziram obras eternas. A perda foi apenas o atalho disfarçado. Então, se algo desmoronou, não recue, reposicione-se, porque quando Deus tira, Ele não está te punindo, está te promovendo. O novo mapa, quando você entender que nada acontece contra você, mas por você, a perda deixará de ser trauma e se tornará ferramenta. Hill concluiu que prosperar é alinhar mente e alma com a inteligência infinita. E essa inteligência nunca se atrasa. Tudo que sai da sua vida é resposta a um pedido antigo seu, talvez esquecido, mas vibrado. O verdadeiro poder não é recuperar o que se perdeu, e sim descobrir o que se ganhou com isso. A perda revela o essencial, o propósito, a força.
Ela faz o ego diminuir e o espírito assumir o comando. É nesse ponto que o dinheiro volta, os relacionamentos se alinham e as oportunidades aparecem, porque agora você vibra do lugar certo. Comente aqui se este vídeo falou com você. Curta, compartilhe e se inscreva. Lembre-se, quando a perda é reposicionamento, o que parece atraso é apenas aceleração divina disfarçada. A perda. Como código de reposicionamento divino, quando você entender que a vida é uma escola e cada perda é uma aula personalizada, deixará de lutar contra o que o universo está tentando ensinar. Napoleon Hill descobriu que o padrão de todas as mentes que prosperaram não era a ausência de dor, mas a interpretação espiritual da dor. Elas transformaram perdas em plataformas, rejeições em direção, falências em revelações. Hill dizia que a mente humana é um transmissor e receptor de energia, e toda perda tem uma mensagem vibracional. Mude a frequência, mude o lugar. O universo fala primeiro com sinais sutis, depois com desconfortos e, por fim, com rupturas. Quem ouve cedo sofre menos. Quem ignora é realocado à força. Vamos olhar para a perda não como subtração, mas como recalibração vibracional. Cada fase da sua vida tem uma assinatura energética. Quando você cresce espiritualmente, suas frequências antigas se tornam incompatíveis com o novo nível. Pessoas, empregos, ideias e até cidades deixam de caber na sua vibração. E a vida remove o que não ressoa, mesmo que o ego chore. Essa remoção é o reposicionamento de Hill, a substituição do velho mapa pelo novo destino. Imagine um GPS espiritual. Você programa o endereço prosperidade, mas insiste em seguir por caminhos errados. O sistema recalcula, te tira da rota confortável e te faz voltar ao caminho certo. Esse recalcular é o que chamamos de perda. Não é um erro, é uma correção divina. O ego vê perda, o espírito vê precisão. O sofrimento nasce da resistência, não do acontecimento. Hill falava sobre definite purpose, o propósito definido. Quando você o declara ao universo, a vida começa a eliminar tudo que o impede de vivê-lo. Parece destruição, mas é limpeza. O mesmo fogo que queima a floresta velha prepara o solo para novas sementes. Assim é com sua vida. A perda é o fogo que fertiliza o terreno da alma. Exemplo 1. A demissão que libertou o talento. Certa vez, Hill contou sobre um homem chamado Charles, engenheiro talentoso, mas frustrado no emprego. Ele orava por mudança, pedia prosperidade, mas temia perder o salário. Um dia, foi demitido sem explicação. Desesperado, ele leu Think and Grow Rich e decidiu aplicar o princípio da transmutação da derrota. Em poucas semanas, começou a oferecer consultoria por conta própria. O que parecia um fim se tornou o início de uma carreira multiplicada por 10. Charles percebeu que não foi demitido. Foi promovido ao próprio destino. Você também pode estar vivendo algo assim. Talvez o que saiu da sua vida seja exatamente o que impedia o seu poder de manifestar. O universo fecha portas, não para te castigar, mas para evitar que você se mantenha preso em corredores pequenos. Exemplo 2. A rejeição que revelou o valor. Uma mulher chamada Helena contou que foi abandonada pelo marido após 15 anos. Sentiu-se vazia, mas decidiu buscar autoconhecimento. Descobriu talentos artísticos, abriu um ateliê e, anos depois, escreveu um livro sobre resiliência feminina. Disse em entrevista: "O dia em que ele saiu foi o dia em que eu entrei na minha verdadeira vida." Isso é reposicionamento. Hill chamaria de Benefit Equivalent Principle. Toda perda contém um ganho proporcional, às vezes invisível no início. Exemplo 3. A falência que acendeu a fé. Um empresário faliu 3 vezes. No desespero, encontrou uma frase de Hill: "A fé
é a única arma contra a derrota permanente. Ele começou a praticar a autossugestão positiva, afirmando diariamente: meu fracasso é minha força em construção. Em meses, atraiu novas oportunidades e criou uma empresa sólida. O que mudou? A interpretação. Quando você muda o significado, muda o resultado. Exercício 1. O diário da transmutação da perda. Pegue um caderno e crie uma seção chamada Minhas Perdas e Seus Ganhos Ocultos. Anote tudo o que você acredita ter perdido nos últimos anos. Pessoas, oportunidades, status, objetos. Ao lado, escreva o que aprendeu, desenvolveu ou conquistou indiretamente após isso. Mesmo que pareça mínimo, como paciência, fé, discernimento, anote. Ao fazer isso, você envia uma mensagem vibracional ao universo dizendo: eu compreendo o propósito. Essa atitude muda o campo energético em volta e atrai novas conexões. O cérebro, ao revisar uma perda com significado positivo, reprograma o sistema límbico. Isso reduz o cortisol e aumenta a dopamina. Ou seja, você biologicamente se prepara para prosperar novamente. Hill chamaria isso de química da fé. Exercício 2. O reposicionamento mental de 21 dias. Durante 21 dias, repita toda manhã e toda noite esta afirmação: nada do que perdi me fazia falta no plano divino. Tudo que saiu abriu espaço para o novo que me pertence. Enquanto repete, visualize uma ponte luminosa entre você e o futuro desejado. Imagine o universo reorganizando pessoas, circunstâncias e oportunidades. Essa visualização cria uma vibração coerente com o novo campo de abundância. Hill afirmava que a repetição consciente cria autossugestão direcionada, uma linguagem que o subconsciente entende. Nos primeiros dias, você pode sentir resistência. É o ego tentando preservar identidades antigas. Continue. No 7º dia, começará a sentir paz. No 14º, perceberá sincronicidades. E no 21º, algo se moverá fisicamente. Um convite, uma ideia, um reencontro. Esse é o sinal de reposicionamento ativado. A matemática espiritual da perda, Hill dizia que a perda é apenas o balanço negativo temporário de um lucro invisível futuro. Assim como o investidor que aceita prejuízo momentâneo para comprar ações valiosas, o universo às vezes retira algo para aumentar seu capital espiritual. Em contabilidade divina, nada se perde, apenas muda de categoria. A Bíblia confirma isso em Jó. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quando Jó perdeu tudo, parecia o fim. Mas quando entendeu que o teste era expansão, Deus lhe devolveu em dobro. A perda de hoje é a semente da duplicação de amanhã. Por isso, toda vez que perder algo, diga em voz alta: o que sai da minha vida está apenas mudando de forma. Nada que é meu por direito divino pode ser perdido. Essa frase contém poder vibracional. Ela interrompe o campo de lamento e ativa o campo da confiança. Exercício 3. A carta do fechamento energético. Escreva uma carta para tudo que saiu da sua vida. Pode ser uma pessoa, emprego, casa ou sonho. Diga: agradeço por ter feito parte da minha jornada. Cumpriu seu papel. Libero você com amor e abro espaço para o novo. Depois, leia em voz alta e queime o papel com intenção. As partículas de fumaça levarão a mensagem ao campo etéreo e seu subconsciente entenderá que a fase foi encerrada. Você estará livre para receber substituições divinas. Hill chamava isso de Emotional Release for New Ideas, o poder da entrega inteligente. Há uma diferença entre desistir e entregar. Desistir é vibrar em fraqueza, entregar é vibrar em fé. Hill escreveu que a fé começa onde o controle termina. Quando você entrega com consciência, abre o portal da substituição. É o momento em que o universo assume o volante.
Muitas vezes, a perda é a forma mais rápida de Deus dizer: deixe-me dirigir agora. E quando Ele dirige, o destino sempre é melhor. Mas você precisa tirar as mãos do volante emocional. Não lute com o rio. Deixe o fluxo te reposicionar. Exemplo 4. A mulher que perdeu o noivado e encontrou o propósito. Ela se chamava Lívia. No dia do casamento, o noivo cancelou tudo. Ela se trancou por semanas até ouvir um vídeo de Hill sobre propósito. Começou a estudar desenvolvimento pessoal, criou um canal e hoje ajuda milhares de pessoas. Quando perguntam se ainda sente dor, ela responde: sinto gratidão, porque se ele tivesse ficado, eu jamais teria me encontrado. Isso é o que Hill chamava de Benefit Transmutation. A dor transmutada vira missão. Exemplo 5. O empresário que perdeu tudo e ganhou paz. Ricardo, dono de empresa de tecnologia, viu seu negócio ruir. Perdeu casa, status e amigos. Mas em vez de se entregar, decidiu aplicar o princípio do Mastermind. Reuniu pessoas que também tinham falido e criaram uma nova startup baseada em valores espirituais. 5 anos depois, ele era milionário novamente, mas dizia: o dinheiro foi só consequência, a paz foi o verdadeiro prêmio. Hill ensinava que o sucesso sem paz é dívida espiritual e que, às vezes, Deus te tira tudo para te devolver inteiro. As 4 fases do reposicionamento. A desorientação, o momento em que tudo parece ruir, emoções confusas, medo e sensação de abandono. O vazio, o intervalo entre o que saiu e o que ainda não chegou. É o teste da fé. A reconfiguração, ideias novas surgem, pessoas aparecem, coincidências ocorrem. A elevação, quando você entende o propósito e começa a colher os frutos. Cada fase tem uma função. A maioria desiste no vazio, mas quem atravessa o silêncio encontra a instrução. Exercício 4. Visualização da Fênix. Feche os olhos e imagine-se num campo de cinzas. Tudo o que você amava parece ter virado pó. Agora, visualize uma chama dourada surgindo no centro do peito. Essa chama cresce e envolve seu corpo, transformando a dor em luz. Das cinzas, surge uma nova versão sua, mais serena, sábia e poderosa. Diga mentalmente: eu renasço das minhas perdas, sou reposicionado pela luz divina. Repita por 7 dias consecutivos. Essa técnica ativa o arquétipo da fênix interior, símbolo da regeneração, que Hill interpretava como o renascimento da mente criativa. O aprendizado oculto nas perdas coletivas. Muitos se perguntam: por que perdemos tanto nos últimos anos? Pessoas, empregos, certezas? A resposta é que a humanidade também passa por reposicionamentos vibracionais coletivos. O mundo está migrando da vibração do medo para a da consciência. E toda transição exige perdas em massa. Hill dizia que as crises globais são laboratórios de prosperidade futura. Após a Grande Depressão, nasceram os maiores inventores e empreendedores do século. O caos é o útero das soluções. Exemplo 6. A pandemia e os novos propósitos. Milhares perderam empregos durante a pandemia, mas muitos criaram negócios online, descobriram talentos, desenvolveram espiritualidade. A perda do mundo antigo foi a abertura para um novo paradigma. Isso mostra que o reposicionamento não é individual, é universal. Quando o coletivo muda, o pessoal é convocado a mudar também. Exercício 5. A oração do reposicionamento. Todas as manhãs, ao acordar, diga: Senhor do Universo, se algo precisar sair da minha vida, que saia em paz. E se algo precisar entrar, que entre com propósito. Eu confio na sua sabedoria. Essa oração cria um campo de entrega consciente. Você para de resistir ao fluxo e começa a colaborar com ele. Os 5 sinais de que sua perda é reposicionamento. Sincronicidades começam a surgir após a perda. Coincidências significativas indicando nova direção. Sonhos repetitivos sobre movimento, viagem ou portas.
O subconsciente já captou o reposicionamento. Novas pessoas aparecem com energia diferente, mais alinhada ao seu futuro. Intuição mais clara. Você sente paz mesmo sem ter respostas. A antiga vida parece distante. Você já não vibra com o que antes te definia. Se esses sinais estão acontecendo, comemore. O universo está te promovendo. Hill e o código da substituição Hill dizia: a natureza detesta o vácuo. Onde há vazio, ela o preenche. Por isso, após uma perda, é fundamental não ficar vazio de propósito. Substitua imediatamente o foco. Se perdeu uma relação, alimente uma missão. Se perdeu um emprego, alimente um projeto. Se perdeu uma fase, alimente sua fé. O universo não reage ao lamento, reage à intenção. A cada vez que você se levanta após perder algo, o campo quântico registra: esta alma aprendeu. E o aprendizado abre atalhos. Exemplo 7. O homem que perdeu a visão e ganhou clareza cego após um acidente. Marcos acreditou que sua vida havia terminado, mas começou a escrever audiolivros motivacionais baseados em Hill. Suas mensagens alcançaram milhões de pessoas. Ele dizia: perdi os olhos, mas ganhei visão. Esse é o ápice do reposicionamento, quando o que falta no físico é compensado no espiritual. Exercício 6. O mapa da substituição. Desenhe um círculo no centro de uma folha e escreva o que perdeu. Ao redor, desenhe raios e anote possíveis substituições, talentos, oportunidades, novas conexões, novos hábitos. Isso programa o cérebro a procurar soluções, em vez de repetir dores. O subconsciente é literal. Se você mostra o mapa, ele encontra o caminho. O milagre da perda que não destrói. Você só perde o que já não estava vibrando com você. Isso é misericórdia disfarçada. Se algo tivesse ficado, talvez te atrasasse. Por isso, quando uma perda dói demais, pergunte: o que Deus está tentando me proteger de viver? Às vezes, ele te poupa de um destino menor. Hill ensinava que todo obstáculo é uma bênção travestida. Quando ele perdeu sua primeira fortuna, estava sendo preparado para escrever o livro que mudaria milhões de vidas. A perda foi o gatilho da sua missão. Exercício 7. Técnica do recomeço dourado. Coloque uma música suave, feche os olhos e visualize uma ampulheta. A areia do topo são as suas perdas. À medida que ela cai, imagine-as se transformando em pó de ouro que enche o recipiente inferior. Esse é o novo tempo. Diga mentalmente: tudo o que perdi se transforma em sabedoria, força e prosperidade. Essa visualização sincroniza o hemisfério direito, emocional, e esquerdo, racional, criando coerência cardíaca, o estado ideal para manifestar. Conclusão: a alquimia espiritual de Hill. No fim, toda perda é um teste de fé, um convite à confiança. Hill acreditava que a mente humana, quando dominada pela fé, se torna parceira do divino. Ele dizia: nenhum homem é derrotado enquanto não aceita a derrota como realidade. Assim, nenhuma perda é real enquanto você não a declara como fim. Declare-a como início. Você pode ter perdido algo, mas nunca perdeu a fonte da criação. Ela ainda habita em você. E quando essa fonte se move, nada é irreversível. Então, a partir de hoje, olhe para suas perdas e diga: aqui começa o meu reposicionamento. O que saiu abriu o caminho para o que é meu por destino. Respire fundo, sinta gratidão e continue. Chamada final. Se esta mensagem tocou sua alma, compartilhe agora. Curta, comente e se inscreva no canal. Deixe nos comentários o que você perdeu e o que descobriu depois. Sua história pode ser o mapa de quem ainda está no meio da dor. Lembre-se, nenhuma perda é castigo, é preparação. E quando a vida te reposiciona, é porque o céu decidiu te promover.